Bom dia a todos. Está no ar o jornal Saúde e Cidadania, onde o conhecimento encontra a realidade e a odontologia mostra a sua verdadeira missão. E hoje você vai conhecer uma história real de coragem, empatia e compromisso com a saúde pública. Uma dentista recém-formada que largou tudo para ajudar os povos indígenas em situação de emergência. A gente vai falar do caso da doutora Ramile, que se voluntariou para atuar na terra indígena Yanomami, enfrentando de perto os efeitos do garimpo ilegal, da violência e da desnutrição. E é claro, vamos bater um papo com nossas especialistas convidadas, que vão explicar esse caso sobre o olhar da odontologia, da bioquímica, da fisiologia e muito mais. Então, prepara o papel e caneta, porque hoje a aula é aqui no jornal Saúde e Cidadania. A gente está aqui com a Nicole, com nossa especialista em introdução à odontologia, e a gente gostaria de saber mais o que ela acha sobre o caso da doutora Ramile. Bom dia, Nicole, tudo bom? Bom dia, tudo. Nicole, como você avalia a atitude da doutora Ramile do ponto de vista da formação odontológica? Bom, a atitude da doutora Ramile mostra o verdadeiro sentido de ser dentista. Mais do que cuidar de bocas, ela cuidou de pessoas. Ao se voluntariar para atuar junto aos povos indígenas Yanomami, em um momento de crise humanitária, ela uniu conhecimento técnico, sensibilidade e compromisso social. Mesmo diante de uma realidade marcada por desnutrição, violência e abandono, ela acolheu a paciente Kawane com empatia, respeitou sua cultura e agiu com profissionalismo, conduzindo um atendimento seguro e humanizado. Essa postura mostra que a formação em odontologia vai além da técnica, é também sobre ética, respeito, escuta e cuidado. A doutora Ramile é um exemplo de uma dentista que entende que saúde começa no olhar atento e termina no sorriso acolhido. Bom, gente, a gente está aqui com a nossa especialista em saúde e sociedade, a Laiciane. E, Laiciane, qual a sua opinião do ponto de vista social? Um exemplo é o caso da Kawane, uma indígena que ressalta a violência e a situação de vulnerabilidade. Esse caso enfatiza a importância de uma abordagem sensível, com realidades complexas e multifacetadas. A situação da doutora Ramile vai além da saúde bucal, contribui para a dignidade e o bem-estar da população vulneráveis. E lembrando a todos os profissionais da saúde da responsabilidade de considerar o contexto social e emocional de seus pacientes. Bom, gente, estou aqui com a Grazi, especialista em fisiologia, e vamos discutir alguns aspectos fisiológicos do caso da doutora Ramile. Isso mesmo. No caso da Kawane, que estava desnutrida e ainda tinha diabetes, esses fatores interferem muito nas funções do organismo, principalmente durante um procedimento cirúrgico. A desnutrição prejudica o metabolismo, já que faltam nutrientes essenciais para a renovação celular e cicatrização. Além disso, o sistema imunológico fica mais fraco, aumentando o risco de infecções e a produção de energia diminui, deixando o corpo mais debilitado e com a recuperação mais lenta. Já a diabetes tipo 2 agrava ainda mais esse quadro, porque ela causa resistência à insulina, aumentando a glicose no sangue, prejudicando a circulação e dificultando a resposta inflamatória do corpo. Na saúde bucal, tudo isso acaba aumentando o risco de infecções, dificulta a cicatrização após o procedimento, altera a mucosa oral, o paladar e até reduz a produção de saliva, que é super importante na defesa do corpo. Então, no caso dela, a combinação de desnutrição com diabetes exige um cuidado muito maior no planejamento da cirurgia, principalmente para evitar complicações e garantir uma boa recuperação da paciente. Estou aqui com a Tamires, especialista em bioquímica. Bom, Tamires, no caso da Kawane, os exames revelam diabetes do tipo 2 e desnutrição. Quais são os principais impactos dessa alteração metabólica na bioquímica do corpo e por que isso é tão importante para o atendimento odontológico? Bom, Laiciane, com relação à diabetes tipo 2, tem-se alterações no metabolismo de carboidratos, aumento da glicemia e alterações no metabolismo de lipídios e inflamação crônica. Já com relação à desnutrição, a deficiência de nutrientes e alterações do metabolismo e alterações no sistema imunológico. Na perspectiva da bioquímica corporal, tem-se a redução da produção de energia e alteração da síntese de proteínas, suscetibilidade a infecções e ao aumento de níveis de triglicerídeos e LDL colesterol. Isso impacta no atendimento odontológico devido ao aumento de risco de infecções orais, dificuldade na recuperação dos procedimentos odontológicos e riscos de complicações odontológicas. Por isso, a gente recomenda a avaliação médica antes de iniciar um tratamento odontológico, controle glicêmico,
monitoria durante o tratamento odontológico e orientação nutricional, garantir uma ingestão adequada de alimentos necessários. Aqui com a Ana Vitória, especialista em anatomia. E Ana Vitória, a paciente, a Cauane, ela apresentava um trauma na região do tórax mandibular. Você pode explicar melhor que estrutura é essa, onde se localiza e quando pode se tornar um problema clínico? Então, o tórax mandibular é uma exostose óssea benigna que caracteriza-se pelo crescimento ósseo limitado à face lingual da mandíbula. Frequentemente localizado na região de pré-molares inferiores, é uma protuberância de crescimento lento e irregular, coberto por mucosa fina e altamente aderida ao osso, facilitando o traumatismo. Ele pode ser bilateral ou unilateral, sendo o bilateral o maior deles. A sua causa está associada à genética ou trauma na região e ele só tem necessidade de ser retirado quando causa dor no paciente ou para uso de prótese. Bom, gente, estou aqui com o Cristi, especialista em histologia e em biologia. Bom, Cristi, no caso da paciente, Cauane, foi encontrado, uma área do osso compacto, além do contorno normal da mandíbula, conhecida como tórax mandibular. Do ponto de vista da embriologia e histologia, como se forma essa estrutura óssea e qual a importância de entender o tecido envolvido nesse caso clínico. Pronto, assim, então pessoal, o tórax mandibular ele parece complicado, mas é basicamente ali um carocinho de osso que cresce na parte de dentro da mandíbula, geralmente perto dos dentes do fundo, ali nos pré-molares, na face lingual. Ele é duro, não dói, mas tá normal, e muita gente nem percebe que tem. Agora, olhando para a embriologia, ele começa a se formar lá atrás, ainda lá no útero, a partir de um tecido chamado mesênquima, que é como se fosse um molde dos ossos. Esse tecido vira um osso com a ajuda das células chamadas osteoblastos. Elas são formadas ali pela formação, são responsáveis pela formação da matriz óssea. São tipo pedreiros que constroem o osso. Já na histologia, o tórax é formado por um osso compacto, que é aquele osso mais durinho e resistente. Dentro dele, a gente encontra osteócitos, que são as células que vivem ali e ajudam a manter o osso saudável. Por fora, ele é coberto com uma mucosa fina, com um tipo de epitélio resistente, mas que pode machucar fácil. Foi justamente o que aconteceu com a Cauane. Ela teve um pequeno trauma ali, então que parecia uma dorzinha, na verdade envolvia uma estrutura óssea, um tecido epitelial e até risco de infecção. Por isso ela precisou de cirurgia. E essa foi a nossa cobertura do caso de hoje. Tchau!